Indo para mais um passeio de hoje aqui na Romênia. Dessa vez a gente vai para o lugar mais icônico aqui do país. Conhecer o famoso Castelo do Drácula. A gente comprou esses ingressos de internet, né, desses passeios que levam até o local. Resolvemos fazer assim porque ia dar muita trabalheira, pegar trem, pegar ônibus. Então, esse passeio que a gente comprou, que faz os 3 castelos, né? Aliás, faz 2 castelos e mais a cidade antiga de Brasov, é incluído, claro, o Castelo de Bran, que é o principal. Então, por um valor, a gente resolveu comprar o ingresso incluindo todo, né? Tudo isso, só que não está incluso o acesso aos castelos. Aí já foi um ingresso à parte que eu precisei comprar. Mas estou falando isso para dizer que é possível chegar até o local, saindo aqui de Bucareste, sem precisar pagar passeio, excursão, etc. Você consegue ir de ônibus, uma parte de ônibus, outra parte de trem, ou acho que a opção mais ideal seria alugar um carro. Lindíssima essa região, ali ao fundo são os montes, o Monte Cárpatos, faz parte do relevo daqui, dessa região, Transilvânia. Muito linda, mas aqui à frente já chegaremos no Castelo de Peles. Vem aqui. O Castelo de Peles é uma das construções mais impressionantes da Europa. Localizado na cidade de Sinaia, aos pés das montanhas dos Cárpatos, ele foi construído entre 1873 e 1914 por ordem do rei Carlos I. A ideia era criar uma residência de verão digna da realeza, mas o resultado foi muito além. Com o estilo arquitetônico neorrenascentista alemão, o castelo se destaca pelos telhados pontiagudos, torres esculpidas e detalhes em madeira talhada. Esse castelo também foi símbolo de inovação. Foi um dos primeiros castelos da Europa a ter eletricidade, aquecimento central, elevador interno e até um sistema de aspiração a vácuo, algo extremamente avançado para o século XIX. Dengoso! Externamente, os jardins também chamam muito a atenção, cheio de estátuas, fontes e caminhos que fazem da visita uma verdadeira viagem no tempo. Hoje, o Castelo de Peles é aberto ao público e continua sendo um dos destinos turísticos mais populares da Romênia. Mesmo sem entrar, que foi o nosso caso, só observar sua fachada já é uma experiência marcante. Venivano molti mercanti orientali, altre religioni, e lui voleva convertire queste persone alla fede cristiana. E in stile cattolico decide di costruire questa chiesa che è stata finalizzata in... Chegamos agora na cidade de Brasov. É uma cidadezinha medieval, muito bonitinha. Se escreve Brasov, mas no romeno, né, no idioma deles, o S se pronuncia com som de X, aí fica Brasov. Daí vamos ficar um pouco por aqui, conhecer um pouquinho a cidade e em seguida vamos ao Castelo de Bran. E olha que bonitinho o letreiro da cidade, bem no estilo Hollywood, lá no topo da montanha. E aqui várias coisas fazendo referência ao Drácula, né? Tá ali o restaurante Drácula, inclusive, a gente vai almoçar lá. E o nosso guia o tempo todo nos avisando pra gente não esquecer do alho, né? Pra gente se proteger dos vampiros, ter sempre o alho. E olha só que interessante o restaurante explorando bem essa temática, né, do Conde Drácula, até porque é o maior ícone aqui da região da Transilvânia. E dentro também várias coisas fazendo referência ao Drácula, né? No caso tem um colar de alho ali,
teia de aranha pelo espelho, bem interessante. Vamos provar a cervejinha do Drácula, né? Ver se é gostosa. Interessante que eles colocam aqui a figura do Vlad Tepes. E ele acaba que virou o próprio Drácula. Provando um pouquinho aqui da culinária local, mais uma vez. Esse prato aqui eu sei que ele pega polenta. Aqui eu acho que é tipo charuto. Aí tem um pimentão por cima. Vamos ver se é gostoso. Muito bonitinho o centrinho histórico daqui. Vários restaurantes, lojinhas, artesanato. Bem animado, apesar desse sol fortíssimo. Mas a cidadezinha bem gostosinha. Já tomamos cerveja para aplacar esse calor agora. Um sorvetinho gostosinho. Letreiro da cidade. Bem aqui à direita, entrando por essa ruazinha aqui, fica a igreja. Eu acho que é um dos prédios mais antigos aqui da região de Brașov. Uma igreja muito grande, muito bonita. Ela tem uma história aí, né? O nome dela é Black Church, Igreja Negra. Parece que ela pegou fogo, daí ela foi reformada, mas ficou com esse aspecto, né, de escuro. Ficou escura, por isso que o nome dela é Black Church, Igreja Negra. Uma característica bem marcante que vimos aqui na Romênia e principalmente aqui na região da Transilvânia são essas janelinhas que tem bem no telhado da casa. Fica bem interessante. Parece um espaço para observar a rua, né? O que acontece fora. Eu acho que essa parte do telhado é o sótão. Essa é a maior igreja gótica da Romênia. Sua construção iniciou em 1383 e finalizou somente 100 anos depois. Começou como igreja católica, mas com a chegada da Reforma Protestante se tornou luterana e assim permanece até hoje. É uma igreja gigante, muito alta, muito antiga também. E seguindo aqui a fachada de lojinhas e restaurantes, entre elas a gente se depara com uma igreja. Se não fosse a cruz ali no alto, passaria despercebido, mas é uma igreja ortodoxa. Chegamos no Castelo de Bran, que é supostamente o Castelo de Drácula, mas na real isso não passa de uma grandíssima jogada de marketing por parte da Romênia. Quando se fala em Romênia, a primeira coisa que se pensa é no Drácula, né? Que é um personagem fictício que faz parte do imaginário popular, já fizeram vários filmes sobre a história dele, né? Então a história do Drácula ficou muito ligada aqui à Romênia, principalmente na região da Transilvânia. Mas, na realidade, não passa de uma grande confusão que se faz entre dois personagens. Um existiu, o outro não, né? No caso, o que realmente existiu e que é atribuído a ele o papel de Conde Drácula, que é o Vlad Tepes, ele realmente existiu, ele foi um governador daqui de uma região chamada Valáquia, no ano de 1430, 1431, por aí, e esse personagem realmente existiu, ele foi um governador. Antigamente, a Romênia não era no formato que ela é atualmente, né? Ela se dividia em 3 principados, que era a Valáquia, Moldávia e Transilvânia. Então, o Vlad ele era governador da Valáquia. E ele realmente existiu, supostamente chegou a residir aqui nesse castelo, não se sabe se é real, mas supostamente ele residiu aqui. Parece que o castelo ele servia como uma questão de segurança e proteção para ele contra os turcos otomanos, né? Ele foi um governante que combateu assiduamente os turcos otomanos, né? Sempre ali em defesa da região da Valáquia. Inclusive, ele é considerado um herói nacional pelos romenos, né? Porque ele sempre
lutou em defesa em prol dessa região da Valáquia, que faz parte da atual Romênia, e combateu ferozmente os turcos otomanos. Daí o que acontece? No ano de 1897, um escritor irlandês, que provavelmente nunca nem pisou aqui na Romênia, muito menos nesse castelo, ele escreveu um livro que se tornou um grande clássico da literatura universal, que foi o Drácula, o Bram Stoker, o nome do escritor. Olha aí mais uma segunda coincidência, né? O nome do escritor é Bram Stoker e aqui o castelo se chama Castelo de Bram, mas nada tem a ver uma coisa com a outra. Inclusive o próprio escritor nunca esteve aqui nesse castelo, tudo não passa de coincidência. E como no cenário do livro dele, que já teve várias versões, né, cinematográficas, ele ambientou o cenário do livro, detalhou de uma tal forma que se acredita que ele utilizou aqui, ele descreveu esse castelo como sendo a residência do personagem principal dele, que é o Conde Drácula, né? E outra coincidência também que acontece, o governador Vlad Tepes III, ele herdou do pai dele, que era o Vlad II, herdou a alcunha Dracul, né? Dracul significa que eles eram da Ordem dos Dráculas, era uma organização religiosa, alguma coisa do tipo. Então, foi uma série de coincidências e acabou que se fundiu um personagem no outro e hoje está aí no imaginário popular como se o Conde Drácula realmente tivesse morado aqui. Quem supostamente passou alguma temporada aqui foi o Vlad Tepes, que foi governador da Valáquia. Então, fundiu o personagem real com o personagem fictício e a Romênia soube aproveitar isso muito bem para atrair turistas aqui para a região, como a gente vê, um monte de turistas, milhares de turistas todos os dias visitando aqui o castelo de um personagem fictício. E o Vlad Tepes, que foi o personagem que realmente existiu, ele era muito conhecido por ser um governador muito sanguinário. Ele era um governador muito cruel, né? Ele tinha meios de tortura muito cruéis, inclusive devido ao método principal de tortura que ele gostava de utilizar era o empalamento, né? Tanto que ele era conhecido como Vlad o Empalador. E para quem não sabe como é esse tipo de tortura, eu vou deixar uma imagem aqui para mostrar para vocês como que era essa tortura horrível que ele costumava praticar contra os inimigos, né? Em sua grande maioria os turcos otomanos. Então o Vlad Tepes hoje ele é tido como um herói nacional, né, para toda a Romênia. Quanto ao Conde Drácula, que supostamente viveu aqui, mas nem existiu sequer, ele é considerado apenas um personagem fictício da literatura ocidental. Então é isso, agora a gente vai entrar no castelo, vamos visitar, conhecer um pouquinho lá por dentro e acompanhem com a gente. Aqui nessa galeria mostra os vários períodos, né, pelos quais passaram aqui o castelo. Inicialmente ainda no período dessa Ordem de Cavaleiros, ele ainda não tinha sido nem construído. E aqui com Ludovic d'Anjou também ainda não havia sido construído, várias passagens, né, de reis. E o castelo foi construído ali no final do reinado, né, do Ludovic I d'Anjou. Aí vem com vários governantes, né, passando pelas suas eras. E aqui está o mais famoso, que ficou aí para a história, né, como se fosse o Drácula, só que ele não é. O Conde Drácula, o vampiro, ele realmente não é, que é o Vlad Tepes. Aí depois passa aqui por outros governantes até a era mais atual. Aqui era o dormitório da Rainha Maria. Aqui é a sala gótica. Exemplar de como era a roupa, a vestimenta dos cavaleiros teutônicos. Aqui era o salão de música, bem grande, relativamente grande para o tamanho do castelo.
A mãozinha do Drácula, sempre indicando o caminho a seguir. Acho que aqui é uma área externa, que tem mais um quartinho e um terraço. Geçiren var mı? Geçiriyor musun? Alet değil o şey. Neydi? Türk dizisi var ya. Aşağıda oğlum açma. Grup aşağıda hediyeli keşke. Dur. Dormitório do rei Ferdinando. E aqui é onde o rei fazia as refeições dele. Nesta sala ficam guardados diversos objetos, equipamentos e figurinos utilizados em gravações de filmes sobre o Drácula. Essa era a roupa do Vlad Tepes, só que é figurino, roupa de filme, a roupa utilizada no filme. Apesar da fama, o Castelo de Bran é na verdade bem pequeno, sua estrutura é simples e não tem nada de assustador. O que realmente atrai os visitantes é a lenda associada ao Conde Drácula, mesmo sem nenhuma ligação real com o Vlad, o Empalador. Hoje o castelo é totalmente explorado para o turismo, com salas temáticas, lojas de souvenirs e exposições. A Romênia acabou se beneficiando aí de uma literatura, né, de um livro escrito por um autor que nem romeno é, ele é irlandês. E ele escreveu esse livro aí que ficou mundialmente conhecido, e com isso o personagem dele meio que se fundiu com o personagem que realmente existiu, né, que foi o antigo governador Vlad Tepes. Tanto que existe várias referências aqui chamando ele de Drácula, mas com a imagem do próprio Vlad Tepes. Inclusive a cerveja que eu mostrei aí, que a gente tomou no restaurante, é utilizado a imagem real do Vlad Tepes, que foi o cara que realmente existiu, com o nome do personagem do livro do Bram Stoker. E saindo do castelo, a gente passa aqui por várias lojinhas. Choveu bastante, o chão tá bem ensopado aqui. E tem várias lojinhas com bonés, camisetas, souvenirs de todo tipo, imã de geladeiro. A Romênia tem muito a agradecer ao escritor irlandês Bram Stoker, que se não fosse ele, esse castelo não seria tão famoso quanto ele é hoje. Legado aí da Irlanda, né? Que o Bram Stoker foi um escritor irlandês. Finalizamos a breve visita ao Castelo de Bran. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, e se quiser deixar algum comentário, fique muito à vontade. Muito obrigada e até o próximo.